Há quem acredite que foi a Courtney Love a responsável pela morte do Kurt Cobain, mas honestamente, gente, eu tenho as minhas dúvidas. Até porque o cara praticamente comia droga como se fosse danoninho, né? Mas deixa aí a tua opinião nos comentários que eu quero saber o que você pensa sobre isso, tá? Hoje o assunto, separei aqui, vai ser basicamente sobre Courtney Love e Kurt Cobain. Mais precisamente sobre as loucuras que envolvem esse casal tão polêmico e ao mesmo tempo fascinante da história do rock. Sim, porque é muito amor, é muita droga, é muita bebida, é muito rock and roll, é loucuragem, é putaria, é uma coisa maluquíssima a história desses dois juntos. Eu me chamo Nath Petit e se você ainda não é inscrito nesse canal, te inscreve aí, ativa o sininho, pertença à nossa comunidade e fica aí porque eu vou te contar como que esse casal se conheceu, como que a Courtney teve uma filha dentro daquele estágio maluco dela de ficar usando droga que nem uma maluca e quais foram as polêmicas de fato que causaram tanto na indústria da música. Bora! Amor, brigas, drogas, basicamente é isso que eu resumo, né? O relacionamento do Kurt Cobain com a Courtney Love. Ou você ama muito a Courtney Love, ou você odeia demais a Courtney Love. Eu confesso que eu tô ali no meio termo, tá? Porque por mais que às vezes eu ache ela meio tosca, meio sem noção, eu gosto das músicas dela. Gosto bastante de Malibu, gosto bastante de Celebrity Skin também. Só um parênteses aqui. Mas enfim, quando eles se conheceram, Kurt Cobain já tava ali liderando, né, a banda Nirvana. E a Courtney Love já tinha ali a sua banda ativa, a banda Hole. H-O-L-E. Hole, tá? Parece que eu falei rolo. Hole. O encontro deles oficial aconteceu no dia 12 de janeiro de 1990, quando o Nirvana foi se apresentar numa casa de shows em Portland. E a Courtney foi simplesmente acompanhar ali a amiga dela no show. I met her a long time ago in Portland when we were playing a show. It was just, and I've never met anyone so outspoken and charismatic, and it just seems like she is a magnet for exciting things to happen. Like if I just happen to be walking down the street with her, someone would try to attack us with a knife or something for no reason, just because she seems like that kind of a person that just attracts things like that. E beleza, os dois se conheceram lá e tal, mas nada demais aconteceu, assim, de tão relevante nesse dia, digamos assim. Porque foi em 1991 que, de fato, deu match. E quando eles se conheceram, gente, foi tão intenso, foi tão profundo, que foi praticamente instantâneo a parada, tá? E eles tinham tanta química que eles faziam sempre questão de demonstrar isso de alguma forma, falando que o sexo era incrível e que, meu Deus do céu, entendeu? E assim, eles tinham muitas coisas em comum, tá? Além da música e aparentemente do sexo também. Eles vinham de famílias bem complexas, assim, né? Desestruturadas. Tanto um quanto o outro teve uma infância bem complicada. E os dois buscavam a fama e o reconhecimento, mas obviamente, né? Cada um aí dentro da sua maneira. Are you adopted? No, but my father, his custody was removed by the time I was 3, and I haven't talked to my mother for 30 years. The romantic version would be that I survived the abortion attempt, but she went down to but I'm sure that's not true. She went to Tijuana to get an abortion, and I was a very not happy accident. Aliás, gente, a Courtney Love, ela nunca escondeu, né, que ela sempre quis ser famosa. Inclusive, muitos fãs do Kurt Cobain têm um pouquinho desse rancinho com a Courtney Love, porque acreditam que ela acabou colando nele por busca ali de fama e tal, até por conta da ascensão, né, que tava aí o Nirvana. Eu, pessoalmente, tenho minhas dúvidas, tá? E, claro, além de tudo isso, né, o que uniu os dois foi a loucuragem ali e o uso absurdo, incontrolável de drogas. Então, em 1991, o Kurt e a Courtney começaram a namorar oficialmente. O relacionamento deles foi super rápido, super intenso, regado de sexo, drogas e rock and roll, no sentido bem literal da coisa mesmo, né? Então, em fevereiro de 1992, eles se casaram numa cerimônia bem discreta no Havaí, contando apenas com 8 convidados. Atualmente a gente chama isso daí de mini wedding, né? Sabe esse estilozinho de casamento? Pois é, eu acho que de repente começou aí. E entre os convidados estava quem? O Dave Grohl. No caso, né, o baterista do Nirvana naquela época. O que eu imagino que você deve saber. E o outfit foi esse, minha gente. A Courtney escolheu um vestido vintage pra cerimônia. E por mais que ele pareça meio simplesinho, bem basicão, né? Na verdade, o vestido, eles tinham um significado bem especial, tá? Ela pertencia a Frances Farmer, que é uma atriz que ambos idolatravam. Olha aí. E o Kurt sempre original, né, minha galerinha? Ele tá aqui com uma camisetinha, né, que parece de pijama. Parece um pijama, na verdade.
verdade. Aquele estilo bem grunjão, né? Meio I don't care. Uma bolsinha de lado, meio estilo bicho grilo. E é isso. Foi isso que ele escolheu pra se casar. Deus me livre. O que vocês acharam do look? Gostaram? Está aprovado? E daí você deve estar pensando, eles quiseram fazer então de fato um casamento mais minimalista, pra poucos amigos, né? Foi bem proposital. Não, gente, na verdade não. Eles não tinham muitos amigos nessa época, apesar do sucesso estrondoroso, né, do Nirvana. E os poucos amigos que eles tinham meio que não botavam muita fé, sabe, no relacionamento. Não achava que não ia pra frente, uma coisa meio assim. Então, basicamente isso. E eles achavam isso justamente porque eles estavam sempre dentro de uma bolha de caos, sabe? Pra vocês terem uma ideia, o Kurt Cobain provocava overdoses toda vez que ele achava que a Courtney Love ia trair ele. Olha a maluquice, gente. Então, por aí tu vai vendo, né? Não sei, obviamente, né, se a Courtney chegou a trair ele em algum momento, mas em algumas entrevistas ela já falou que não, que nunca traiu ele, foi sempre fiel e tal, tá bom? Apesar de que... Deixa eu arrumar meu piercing aqui, peraí. Apesar de que a Courtney Love já disse em algumas entrevistas que ela nunca traiu o Kurt Cobain, que sempre foi fiel e por aí vai. Enfim, no casamento eles não sabiam, mas a Courtney já estava grávida há 3 meses. E no dia 18 de agosto de 1992 nasceu Frances Bean Cobain, a única filha de Courtney Love e Kurt Cobain. E uma curiosidade aqui, gente, é que o nome da filha deles, por mais que muitas pessoas acreditem que foi por conta da atriz e tal, na verdade o nome foi por conta de uma vocalista da banda The Vaselines, que também se chama Frances e inclusive era uma das bandas favoritas do Kurt Cobain. Mas a gravidez da Courtney Love foi regada, assim, de polêmicas, principalmente depois que ela resolveu dar uma entrevista pra uma revista, onde ela falou que ela não sabia que ela tava grávida, então ela tava ali usando heroína e tal, e daí ela falou que ela foi no médico e o médico acompanhou, viu que como tava muito no começo, não tinha dado nada, enfim. E a partir desse pronunciamento dela, meio que virou um escândalo. E esse histórico de abuso de drogas acabou levando a uma perda temporária da guarda da filha. Acabou gerando aí, né, uma enorme batalha legal. A guarda da filha ficou com a irmã da Courtney e durante esse período, apesar de serem extremamente loucões, né, eles queriam, né, a guarda da filha de volta. Então eles toparam em fazer testes de urina, de ter um acompanhamento, aceitar também as visitas ali de um assistente social pra ver o que estava acontecendo, como é que eles estavam. E com tudo isso, em 1993, eles conseguiram recuperar aí a guarda da filha. Por falar em 1993, foi justamente esse ano que o casal viveu, assim, um inferno, gente. Foi um ano extremamente conturbado pro relacionamento da Courtney e do Kurt Cobain. Começamos com janeiro de 1993, quando o Nirvana vem pro Brasil fazer uma apresentação tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, no festival Hollywood Rock. E além dessa passagem ter aí sido marcada por um show que foi considerado extremamente ruim, dizem que foi o pior show do Nirvana, né, o show que eles fizeram em São Paulo, também foi uma passagem marcada por grandes brigas, grandes discussões entre a Courtney Love e o Kurt Cobain. Enfim, minha gente, acontece que durante uma briga entre a Courtney Love e o Kurt Cobain, a Courtney simplesmente abriu a janela do hotel onde eles estavam hospedados, pegou as roupinhas do Kurt e jogou pra rua. Imagina você passando ali por uma rua do Rio de Janeiro e tá caindo as roupas do Kurt Cobain na sua cabeça. Basicamente isso que aconteceu. E como se já não bastasse, gente, no meio dessa briga, pra fugir, pra escapar da briga, enfim, o Kurt acabou pulando de uma varanda pra outra, no 20º andar do hotel. Imagina a merda que podia ter dado nessa situação, né? Ainda teve o episódio de que ele tentou se jogar lá de cima. E daí, por conta disso, o Kurt Cobain e a Courtney Love acabaram trocando de hotel. Tipo, toda a galera da banda ficou nesse hotel e eles foram pra outro hotel porque o cara tava surtadão. Pra evitar, né, que ele não fizesse nenhuma bosta lá de cima. E daí tá, passou-se aí um tempo, chegamos em julho de 1993, quando a polícia foi enviada para a casa do casal, em Seattle, nos Estados Unidos. E daí aconteceu um monte de rolo, gente. O Kurt Cobain, ele foi preso, ficou durante umas 3 horas lá na cadeia, mas depois foi solto. Moral da história, isso aconteceu porque o Kurt tinha bastante arma dentro de casa. E a Courtney Love não gostava nem um pouco disso. Apesar de ser maluca, surtada, meio esquisita, isso daí não era algo que ela curtia, sabe? Ter armas dentro de casa. Então começou uma discussão a partir disso. Ela foi lá, em um determinado momento, pegou ali um copo de suco, jogou na cara dele. E daí ele foi lá e tentou estrangular ela, até que a polícia, então, foi no local. Tudo isso tá dentro de um relatório da polícia, tá, gente? Mas apesar desse relatório, a Courtney falou que, na verdade, foi um mal entendido dos vizinhos,
porque eles ouviram um barulho e na verdade não tava rolando nada demais. Vai entender, né? E daí tá, né, gente? Muitas brigas, muitos surtos, muito amor, muito sexo, muitas drogas. E chegamos em março de 1994, quando o Nirvana estava simplesmente no ápice do ápice do ápice do sucesso. Durante uma turnê que o Nirvana estava fazendo na Europa, o Kurt Cobain e a Courtney Love resolveram fazer meio que passar umas férias, assim, sabe? Um momentinho só dos dois e coisa e tal, porque tava rolando aquele surto de show atrás de show. Então, um momentinho pra eles aí pra esfriar um pouco a cuca. Porém, nessa viagem, uma coisa que era pra ser super sussa, de boa, no amor, né? Acabou ultrapassando um pouco o limite. Ele acabou misturando ali sedativo com champanhe, que tinha lá no hotel onde ele tava hospedado, e deu ruim total. Ele foi encontrado inconsciente, né, pela Courtney Love, então ligaram ali, né, pras autoridades, e ele foi levado às pressas pro hospital. E depois de 5 dias lá no hospital, né, ele recebeu alta e voltou pra Seattle, pra casa deles. Pois eis que no dia 18 de março, o Kurt Cobain se tranca num quarto com uma arma. E o que a Courtney Love faz? Obviamente, fica surtada, apavorada, então ela liga pra polícia. E nessa ligação, ela fala que ele tem arma, né, junto ali com ele, enquanto ele tá trancado, fala sobre os episódios de suicídio. Então, a polícia vai até a casa. E nessa ida, né, a polícia acaba retirando ali as armas, acaba retirando os medicamentos também que são encontrados. Mas na delegacia, a Courtney Love tentou amenizar a situação pra não ter mais uma exposição na mídia por conta desse episódio. De mais um episódio. E por fim, o casamento de Courtney Love e Kurt Cobain foi interrompido tragicamente com a morte do Kurt. No dia 5 de abril de 1994. Um tempinho depois ali daquele último episódio dela na delegacia. Ou seja, de um episódio para outro não teve um grande espaço de tempo, né? Sendo que a polícia foi fazer essa retirada de armas e medicamentos, enfim, no dia 18 de março. E o Kurt foi encontrado morto no dia 5 de abril. A morte do Kurt, como muitos sabem, né, foi declarada como suicídio, mas muitos fãs do Kurt Cobain, muitas pessoas acreditam que, na verdade, a Courtney Love tem aí um envolvimento. E a partir disso começaram a surgir as teorias, né, por trás desse caso. E um dos fatores que alimentou muito forte essas teorias, essas possibilidades, essas conspirações, foi de que o Kurt Cobain, ele foi encontrado morto na estufa, né, que tinha ali na casa. E a Courtney Love, dias depois, foi lá e pediu pra demolir essa estufa. E acabou dificultando um pouco, né, a investigação da polícia no local por conta disso. Mas enfim, embora nunca tenha sido comprovado nada que de fato a Courtney Love tenha aí algum envolvimento, né, essa especulação continua viva até hoje. I was in the hospital in Exodus. I checked in because the day he died, I'm positive it's the day he died. The cops came into my room at the Peninsula Hotel and arrested me for this ass psychiatrist who had left his prescription pad there. It wasn't even a triplicate pad. It was just like a normal birth control pad. E em 2011, né, na sua vinda pro Brasil, né, a Courtney Love se apresentou no festival SWU e nesse festival ela acabou passando por uma situação que deixou ela simplesmente putíssima da cara. Isso porque durante o show dela tinha uma pessoa ali no meio da multidão que tava com uma foto do Kurt Cobain. E ela parou o show dela pra dar um xingão na pessoa. I don't need to see a picture of Kurt, asshole. And I'm gonna have you fucking removed if you keep throwing that up. I'm not Kurt. I have to live with this fucking shit and this ghost and this kid every day. Throwing that up is stupid and rude. And I'm gonna beat the fuck out of you do it again. Enfim, minha gente, o relacionamento do Kurt Cobain e da Courtney Love com certeza foi um dos mais tumultuados e mais comentados da história do rock, né? Mas a minha dúvida... Não a minha dúvida, né? Mas a minha reflexão que às vezes eu fico pensando é: será que o Kurt, se estivesse vivo, ele ainda está casado com a Courtney Love? Será que eles iam ter mais filhos? Como é que será que ia ser essa relação deles, né? Me conta aqui o que você acha disso, se você acha que eles ainda estariam juntos hoje, se o Kurt estivesse vivo. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo e, obviamente, fica bem à vontade aí, tá? Pra me seguir nas redes sociais, tá aqui, NADYPTT, e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo!